Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje você vai ver que um estudo da UFG revela que marquises do centro podem oferecer perigo à população. E ainda, em comemoração ao cinema brasileiro, no quadro Sempre UFG de hoje, vamos conhecer um pouco da história da professora Rosa Berardo com a universidade. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. A nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E nesse primeiro momento do programa, eu estou aqui em uma parte do estúdio, onde eu tenho uma estante com algumas decorações, livros aqui também, e atrás de mim a telinha com a logomarca do Mundo UFG em tonalidades de laranjado e amarelo. E você pode mandar suas sugestões para a gente por meio do nosso WhatsApp, é esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. E aproveita também aí o celular na mão e já começa a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG. Agora eu saio aqui dessa parte do estúdio, então, e vou caminhando aqui para o meu lado direito, onde tem 2 sofás, inclusive nossas entrevistadas já estão aqui. Eu sento aqui nesse sofá menor, que é um sofá azul, e ao meu lado direito, então, as nossas convidadas em um sofá branco, que é maior. As duas são pesquisadoras do programa de pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da UFG. Uma delas é a Ludmila Couto, que se descreve como uma mulher de pele branca, com cabelos loiros, compridos e olhos castanhos claros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, obrigada por estar aqui. Bom dia para você também, que bom recebê-las aqui. Nossa outra convidada é a Poliana Carvalho, que se descreve como uma mulher de pele negra, magra, com altura mediana, olhos castanhos escuros e cabelos longos e escuros. Prazer te receber aqui também. Eu que agradeço o convite, obrigado. Satisfação imensa para a gente falar de um problema, mas que é necessário. Como que vocês chegaram, Poliana, nessa questão das marquises do centro de Goiânia? Nós já trabalhamos com perícias, em engenharia já faz um bom tempo. E dentre as perícias, a gente teve um caso que a gente foi fazer uma perícia em um imóvel comercial no centro. Aí foi quando até a Ludmila entrou em contato e falou: Poliana, acho que a gente deveria ter um olhar mais atento para o centro, porque eu andei ali pelas ruas e está preocupante. E foi quando a gente resolveu desenvolver esse trabalho para chamar a atenção da população, e trazer essas informações, porque muitas vezes, no dia a dia, no fluxo rápido, e rotineiro de segunda a sexta ali no centro, acaba passando desapercebido. Mas quando a gente foi levantar os dados para a nossa pesquisa, a gente observou que aquelas fachadas luminosas, todas revestidas de ACM, tinham muito mais coisas a esconder do que realmente divulgar a marca de uma loja. Então foi quando a gente levantou os dados de algumas das principais ruas ali do centro, que foi a Rua 4, a Rua 4B, a Rua 6, a Rua 7, a Rua 17, Goiás, Araguaia e Anhanguera. E nesse levantamento a gente conseguiu mapear 59 imóveis ali, comércio, para identificar quais as principais manifestações patológicas estão acometendo essas estruturas e mostrar para a população um olhar diferente, um olhar técnico e mostrar que ali existe um risco eminente para quem circula no dia a dia pelo centro da cidade. E são vias bastante mesmo movimentadas, tanto por pedestres quanto por carros e lojistas, enfim. Mas o perigo maior é realmente para os pedestres que passam debaixo dessas marquises. Minha avó tinha um ditado que falava: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é bem isso que está acontecendo pelo jeito que vocês estão dizendo do resultado da pesquisa de vocês. Isso mesmo, a gente vê, justamente o que a Poliana falou, às vezes o comércio ali, ele vê aquela marquise e vai ali e envelopa ela com uma placa, um letreiro para fazer propaganda, mas esquece que ali precisa de manutenção, aquele concreto, A marquise ela é um elemento que pega chuva, ela está ali exposta, a marquise, então
não é simplesmente ir lá e colocar um letreiro. A gente precisa ter um cuidado com esse... A gente, inclusive, acompanha aí nessas marquises. As fotos, dá para ver aí questão de umidade, desplacamento, descascamento da pintura. Tá bem degradado esse concreto lá nessas marquises no centro. Então, esse olhar para engenharia, ele precisa ter esse olhar para engenharia, precisa ter essa manutenção, precisa reparar isso aí. Não é simplesmente ir lá e colocar um letreiro, né? Sim, a gente está acompanhando aí, inclusive, imagens que mostram alguns imóveis que estão sem esses letreiros. Neles, com certeza, foi mais fácil de identificar o problema. Mas ainda nos que têm letreiros e estão ali com aquela fachada super bonita, também tem problema, Poliana? Tem. A gente conseguiu, através de imagens de drone, levantar essas informações, né? E ter uma visão panorâmica ali, mesmo com o fechamento frontal e lateral pelos painéis e pelo letreiro, a gente conseguiu, através das imagens de drone, né, ter essa visão panorâmica ali e ver como que estava a situação. Muitas marquises já estão num estado tão avançado de degradação que já tem plantas, árvorezinhas ali, micro-organismos que mostram, né, e evidenciam a negligência, o abandono e a ausência total de manutenção. Não temos um projeto que, inclusive, para retirar essas fachadas e colocar o cenário de Art Deco do centro como até mesmo um movimento cultural, um atrativo turístico para a cidade? Nós temos alguns programas aí pelo município de Goiânia, né, como o Centro Vivo, esse programa ele possui alguns movimentos relacionados à reocupação do centro. Mas dentro desse programa, a gente não vê sobre a inspeção predial, a manutenção, porque o que adianta a gente reocupar o centro se essas edificações não estão aptas para receber essa população? Não seria, né? Até uma forma, então, de continuar escondendo? Porque a gente percebe que não existe muito uma aderência mesmo dos próprios comerciantes. Isso mesmo. Em outras cidades, em outros estados, né, existe a lei da inspeção predial, né, ela pode ser tanto municipal quanto estadual, e Goiânia ainda não tem essa lei, né, então precisa de um projeto ser aprovado para que ela seja efetiva. O que seria essa lei da inspeção predial? Seriam inspeções regulares e que seriam fiscalizadas por algum órgão, né, ou estadual ou municipal. Inclusive, em outros estados do Distrito Federal, nós já temos. E por que só em Goiás não? Pois é um dado importante, a gente vale levantar, né? Porque atualmente 15 capitais estaduais possuem já a lei de inspeção predial. Então são todas, né? Inclusive Brasília já tem. E Goiânia é a única cidade do Centro-Oeste que não possui. Só para você ter ideia, Cuiabá e Campo Grande já possuem a lei de inspeção predial desde 2012. Então, assim, nós já tivemos acidentes trágicos aqui em Goiás. Em 2014, teve uma marquise que desabou ali no Parque Amazônia, que, graças a Deus, não chegou ao óbito a pessoa que foi atingida, mas, infelizmente, ela teve as pernas amputadas. Em 2024, agora recentemente, em setembro, houve um acidente de uma marquise em Aparecida de Goiânia, no qual um colaborador estava realizando a manutenção na calha. Essa marquise ela desabou, ele ficou 10 dias hospitalizado e infelizmente veio a óbito. Então, assim, com recorrência, a gente vê notícias e vê pessoas sendo acidentadas e sofrendo, né, devido à negligência dessas manutenções. Então, a gente precisa de um olhar especial, uma atenção especial, porque muitas vezes, até no caso lá de Aparecida, a gente observou que houve uma falha, um subdimensionamento na instalação da estrutura. Já aqui no centro, a gente já observou que, como essas marquises elas compõem o contexto de toda a construção, que são empreendimentos que foram construídos entre as décadas de 1940 a 1970, então ela já tem um período, assim, uma vida útil que já ultrapassou, né? Então, o que ela precisa agora? Precisa, ou seja, um retrofit ou uma reforma e ter o olhar atento do usuário, do proprietário, quanto à manutenção. Então, a gente vê que o poder público ele precisa não pensar somente na reocupação do centro,
mas também pensar nas edificações que já estão construídas e nas pessoas que irão reocupar o centro e irão circular por essas ruas. É um perigo realmente que expõe a sociedade de uma maneira grandiosa. Como a Poliana conversava aqui com a gente, de fato, pessoas que podem até mesmo morrer por conta desses acidentes, né? A gente sabe que essa exposição ela já está ali para todo mundo ver. Basta observar com maior cuidado, né? Até porque se você passar só mesmo analisando ali as fachadas que existem, foi como as próprias pesquisadoras disseram. Por fora está muito bonito, por dentro é que existe o problema. Agora, essa é uma questão para o poder público realmente se atentar. Isso é uma questão para o poder público, ainda existe um limbo aí nessa história, porque quem vai ser o responsável dessas fiscalizações? Talvez seja esse o ponto onde ainda não conseguiram aqui a lei da inspeção predial, né? Vai ser município, estado, vai ser o CREA? Qual que é o órgão que vai fiscalizar, né? Então, a gente acredita que esse seja o ponto ainda que não desenrolou todo o processo aqui em Goiás. Vocês disponibilizam a pesquisa de vocês, caso o poder público queira se atentar por meio dela? Com certeza. O intuito é justamente esse, né? Chamar atenção e contribuir, né? Esse é o poder da universidade também, né? De pesquisar, de ir atrás realmente, de denunciar muitas vezes algumas coisas que estão ali escondidas, né, Poliana? Sim. E o objetivo do trabalho é justamente um despertar, mostrar para as pessoas que além do visual ali, do acabamento estético, tem a parte funcional e mostrar para o poder público que há, né, condições de dentro desses projetos de revitalização do centro, dedicar um pouco da atenção e preocupação também às edificações que já estão habitadas e ocupadas e apresentam condições assim, de estágio avançado de deterioração. Porque até uma pergunta que a gente se fez, se a marquise, que é algo exposto ali, está nessas condições, como que está essa edificação internamente? Porque na verdade, assim, vocês nem tiveram essa liberação dos comerciantes, dos usuários para fazer isso, até porque se pedisse, talvez não teriam, né? Possivelmente não, seria muito mais difícil de acesso, né? Então, o que a gente entende, assim, de uma forma geral, não adianta só as políticas de retorno ao centro. Sim. O olhar da engenharia, da inspeção predial, ela é fundamental para que esse retorno seja com segurança, né? Com certeza. Quero aqui agradecer, então, tanto a Ludmila quanto a Poliana. Muito obrigado por terem compartilhado a pesquisa de vocês aqui com a gente. E sucesso sempre. Qualquer novidade que tiverem de outras pesquisas também traga aqui pra gente, tá bom? Com certeza, obrigada. O espaço está aberto. Muito bem. E agora, então, a gente muda de assunto, porque eu quero contar para vocês que a Faculdade de Educação Física e Dança da UFG realiza nos dias 24 e 26 de junho a 7ª edição do Seminário Integrado de Estágio. O evento marca o encerramento do semestre com apresentações das atividades desenvolvidas nos campos de estágio. O foco é discutir a relação entre ensino, serviço e comunidade, valorizando os momentos formativos entre estagiários, professores e instituições parceiras. A iniciativa busca ampliar o diálogo e o aprendizado nos espaços onde a prática acontece de fato. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário disponível no site da FEFD. Então, se você se interessou, entre lá no site que é FEFD, né? .ufg.br. E agora eu te conto uma outra novidade. Estudantes de Goiás já podem se inscrever na Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada 2025. A competição é gratuita e é aberta para alunos de escolas públicas e privadas do 9º até o 3º ano do ensino médio, com idade de até 19 anos. As inscrições vão até o dia 15 do mês que vem no site abre.go.gov.br/Olimpíada de IA. Olimpíada de IA no final. As equipes devem ter 3 alunos e um tutor maior de idade. A primeira fase será online e ocorre no mês de agosto. Já a fase final vai ser presencial, durante a Campus Party Goiás, que vocês já conhecem, que acontece no mês de novembro.
Os prêmios chegam a R$ 4.800, é uma grana boa, né? E além da grana, pessoal, os finalistas vão ganhar também uma ajuda de custo para participar do evento. Então, se você tem interesse em colocar a mão na massa aí, né, e fazer com que a inteligência artificial faça parte da sua vida e até mostrar um pouco do que você já desenvolve, tá aí a oportunidade, né? E não saia daí porque no próximo bloco nós voltamos com muito mais notícias para você. Rapidinho eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e hoje é dia do quadro Sempre UFG. Muito bem, hoje nós vamos conhecer a história da professora Rosa Berardo, já está aqui com a gente no estúdio. Ela, que é da Faculdade de Artes Visuais da UFG, se descreve como uma mulher de pele clara, com olhos e cabelos castanho escuros e usa óculos também, está com vestido azul com riscas brancas. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada aqui o pessoal da TV. É sempre bom nós podermos fazer essa troca, né? Principalmente com vocês, espectadores, e para a gente é uma alegria. Muito obrigada. Obrigada, senhora, aqui pela presença, Dia do Cinema Brasileiro, e a gente vai conversar então com ela, que tem um longo trabalho, né, no cinema. Como foi que começou a história da senhora aqui na UFG? Bom, eu fiz a graduação aqui na UFG em jornalismo. Na faculdade. Começou no jornalismo? É, com jornalismo, isso. Porque eu gostava muito de escrever e de ler, né? Então, e gostava de fotografia. E já fazia fotografia antes de entrar na universidade. E aí eu falei, nossa, aí uns professores falaram, por que você não vai para o jornalismo, que você une a escrita com a imagem, né? Então, enquanto eu estava fazendo jornalismo, eu percebi também que eu gostava não só de fotografia, eu gostava da imagem em movimento. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu poderia fazer um curso de cinema, né? Eu sempre gostei muito de cinema, eu sempre ia a Goiânia nos cines, eu não tinha cinecultura, mas cinemas que eram assim, que tinham uma programação de cinema cult. E aí eu terminei a graduação e fui fazer o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, né? Ingressei no mestrado. E eu terminei o mestrado e fui fazer com bolsa de estudos, ganhei bolsa de estudos para o mestrado e para o doutorado, né? Da CAP, CNPq. Aí eu fiz o doutorado na França, na Sorbonne. Então, eu foquei muito na área de cinema, né? E quando eu estava fazendo o meu mestrado em São Paulo, eu pensei, não era necessário, que era um mestrado mais teórico, mas eu pensei, eu quero fazer um filme. E eu pensei, mas eu quero fazer um filme que tenha a cultura do meu estado, de Goiás. Então eu voltei para Goiânia e fui procurar um escritor goiano que eu pudesse adaptar para o cinema. E eu me encantei com as obras do Bernardo Ellis e tinha um filme, um livro, quer dizer, que se chamava André Louco. E eu sempre estudei muito a história da loucura. Eu fiz reportagens no antigo hospital psiquiátrico Adalto Botelho, que era um lugar terrível, né? Então, isso, na graduação mesmo, eu fiz um trabalho lá. E aí eu fiz essa adaptação, na época ganhei um edital através da Lei Sarney e fiz meu primeiro curta-metragem. Que depois, claro, de muitos anos, eu vim saber que foi o primeiro filme feito por uma mulher no estado de Goiás, dirigido, finalizado, né? E a gente, às vezes, faz as coisas sem saber, né, que você é primeiro. Eu sabia que era muito difícil fazer, aí depois que eu entendi que é porque era o primeiro. O primeiro é sempre mais difícil, né, professora? Nossa, eu sofria, estava com 26 anos só, né, mas foi uma experiência incrível que me deixou ainda mais apaixonada, né, pelo cinema. E aí eu continuei estudando, fazendo os estudos de mestrado, doutorado, depois pós-doutorado. E eu tive a felicidade de, no ano de 96, abrir um concurso na Faculdade de Jornalismo aqui, no departamento. Então, eu entrei como professora substituta no curso de rádio e televisão. E depois, um ano depois, houve um concurso para professora efetiva na Faculdade de Artes Visuais, que é onde eu estou. É um departamento maravilhoso. Aliás, assim, eu sou apaixonada, né, pela UFG. Já há quase 30 anos aqui. E fico até emocionada em falar, né? É verdadeiramente a nossa casa.
E o meu departamento é um lugar maravilhoso, os professores incríveis, eu admiro muito meus colegas. Então, estou esse ano, esse período, quero dizer, no departamento de artes e sempre conciliando as produções cinematográficas, fotográficas, né? Eu também trabalhei no Xingu. Durante a minha graduação, eu comecei a fotografar o Xingu com autorização dos indígenas do Alto Xingu, que eles me convidaram para fazer um registro da memória deles, então, através da imagem. Então, eu fiquei 6 anos indo e voltando nas aldeias, né, que foi uma experiência de vida incrível. Eu devo a eles muito aprendizado, né, esse ponto de vista sobre o modo de viver, né? E que é bem diferente do nosso modo capitalista social. Então, eu fui sempre conciliando, como eu disse, o lado da universidade e fazendo minhas pesquisas sempre na direção de como que nós mostramos a cultura do outro, como é que nós representamos o outro, que a fotografia, o cinema, nós temos muita responsabilidade em termos de como é que eu construo a imagem da pessoa que está ali na frente do meu equipamento, né? Uma responsabilidade social, né? Social, muito grande, porque você pode construir uma imagem positiva ou uma imagem negativa da pessoa. Então, sempre isso norteou o questionamento do meu modo de representar e do modo de representar dos profissionais dessa área em geral, né? A UFG, ela incentiva o professor aqui dentro da universidade nesse sentido, a ter essa observação também, o olhar social pelo que está sendo pesquisado, pela pessoa que está envolvida nessa pesquisa? Sim, a UFG é um lugar assim incrível, é uma universidade séria, responsável, comprometida com a sociedade. Eu tenho muito orgulho de estar aqui por isso. Eu tive experiência rápida de trabalhar em outro tipo de universidade, sem ser universidade pública, e a diferença é enorme. Então, a UFG tem esse compromisso e isso que me orgulha muito, porque nós somos incentivados a manter essa ética e esse compromisso desse engajamento social, né? Professora Rosa, e assim, a gente percebe quando a senhora fala que tem um ambiente como a casa da senhora e, de fato, construindo a profissão que veio desde o curso de jornalismo até agora, a gente percebe também o comprometimento que é necessário de um professor dentro da universidade, porque a senhora veio fazer jornalismo e acabou se despertando para uma outra área que agora é a sua profissão de fato. É verdade, porque eu tinha isso, Cássio, que você colocou é muito importante, porque os meus professores foram meus referenciais. E eu admirava muito vários professores, né, pelo compromisso deles social, ético, engajamento. E eu achei aquilo muito bonito, né? Falava, nossa, a gente nasce, tem o privilégio de chegar à universidade, que infelizmente não é um acesso ainda para toda a sociedade brasileira. E eu me sentia sempre na obrigação de devolver à sociedade aquilo que eu recebi, né? Porque nós estudamos, nós damos aula na universidade com o dinheiro dos impostos que toda a sociedade brasileira paga. Então, nós temos uma obrigação moral, ética, né? De devolver à sociedade aquilo que nós recebemos. Então, isso sempre foi o que eu vi nos meus professores, né? Tanto que quando eu terminei meu doutorado na França, eu ofereci aos meus professores a minha tese, fiz uma festa para eles quando eu cheguei, porque graças a eles, da graduação, que eu consegui, né, continuar. É uma história inspiradora e é com certeza por isso que ela está aqui com a gente, justamente para compartilhar parte de tudo isso que ela viveu dentro da UFG, da saída, do retorno, um retorno que não é por um acaso, né, professora? É verdade. Justamente por conta dessa inspiração que muitas vezes é deixada para os estudantes e hoje ela está nessa função, na função também de inspirar. Claro que é uma troca, né? Todos os dias a gente aprende, a gente doa um pouco do conhecimento que a gente tem. E é por isso que a gente trouxe então aqui a professora Rosa Berardo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Parabéns por essa trajetória e pela história tão bonita. Muito obrigada, eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade e sempre incentivo os meus alunos, né? Vocês precisam voltar e dar aula também na UFG. É engraçado, falo sempre isso. Construir essa história, né, aqui dentro da universidade. Muito bem. Até a próxima, viu, professora? Obrigada. Obrigadão. Obrigada.
Muito bem, agora eu troco de assunto então. Vamos contar para vocês que a Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor da UFG organiza a campanha Junho Vermelho, doação de sangue, doe sangue, doe vida. Confira o recado da Ana Cláudia Nacará, assistente social do Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG. Olá! Em junho nós comemoramos o Junho Vermelho, um mês de conscientização para a doação voluntária de sangue. E aqui no Banco de Sangue do Hospital das Clínicas a gente já entrou nessa campanha. Então eu quero convidar você, que tem entre 16 e 59 anos, pesa mais de 50 quilos, que venha somar com a gente. Nós temos muitos pacientes internados aqui no hospital, pacientes em tratamentos ambulatoriais e que precisam de transfusões. E para essas transfusões, a gente precisa das doações e de estoques abastecidos. Então, nós contamos com você, né? Principalmente durante o mês de junho, que venha somar com a gente. Você que já nos conhece, que já é um doador regular, nos ajude compartilhando com os amigos, com a família, compartilhe sua experiência da doação. Muito bem, agora vamos então para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades hoje para a gente é o Matheus Oliveira, que já está aqui de volta. Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para você, Cássio. Obrigado pela recepção. Um ótimo dia para todos que estão nos acompanhando aí de casa. E na agenda de hoje, olha só, nós temos duas dicas. Uma delas é para quem curte arte e está aqui pelo Campus Samambaia. E a outra é uma oportunidade mais futura, viu, Cássio? Só já colocar na agenda, né? Exatamente, deixar como lembrete. Mas claro, antes da gente seguir falando sobre as dicas, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelos lisos e castanhos. Castanhos também são a cor dos meus olhos, melhor dizendo. E primeiramente, bora de lembrete para o pessoal. A exposição O Corpo é o Lugar chega ao UFG para apresentar um percurso sensível que traça cartografias do corpo, da matéria e do território. A visitação pode ser feita até 27 de junho, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã ao meio-dia e também das 1 às 5 da tarde, na Galeria da FAV. Os trabalhos foram produzidos por professores artistas que integram o corpo docente da Faculdade de Artes Visuais da UFG. A entrada é gratuita e você pode ter mais informações no Instagram, @fav_UFG, do jeito que aparece aí para você. Bonita a exposição, né, Cássio? Muito bonito, uma ótima oportunidade, inclusive, para você que está passando aqui pela universidade, caso queira vir também. E até o dia 27, Matheus? É isso mesmo. Sempre imagens bonitas, de né? segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e de 1 até as 5 da tarde. Muito bem, recado dado. É Temos isso. mais uma dica para vocês colocarem então aí na agenda. É isso mesmo, agora tá na hora, Cássio, de um recado que cruza até os oceanos, Olha viu? só. Isso porque de 25 a 27 de junho, a UFG cedia o Seminário Internacional Repatri, no Museu Antropológico. O evento discute a repatriação de coleções e a cidadania patrimonial, com a participação de instituições nacionais e internacionais. Toda a programação e o passo a passo para participar do evento pode ser encontrado no site oficial da universidade, ufg.br. Então, não fique de fora dessa, tá aparecendo aí na tela para vocês. É bem prático. Com 5 certeza. letrinhas e um pontinho para você ter essa experiência international. É isso aí, recado dado. Matheus, obrigado pelas dicas, viu? Eu que agradeço, Até o Cássio. próximo programa. Até. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Olha só, também já vou indo nessa. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa, às 11h30 da manhã. Beijos. Tchau.